Bom dia. Tão maravilhoso participarmos na mesa do Senhor. Uma alegria, uma festa, né? Podermos adorar o Senhor juntos. E enquanto estávamos adorando, me veio aquele verso da palavra que diz: Cristo em vós, alguém sabe completar? A esperança da glória. Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo em cada um de nós. Você poderia aí proclamar essa verdade: Cristo em mim, a esperança da glória. Vamos falar com bastante ânimo, irmãos. Cristo em mim, a esperança da glória. Aleluia. Que glória é isto, né? É o Senhor Jesus em nós que é a esperança da glória. A palavra de Deus não diz que é Jesus sozinho, e nem diz que é você, muito menos você, mas é Cristo em você, é a esperança da glória. Que Deus abra o nosso entendimento para ver isso. Que maravilha é sermos filhos de Deus. Que maravilha é que o nosso Pai enviou o seu Filho Jesus e nos amou com amor eterno. Que maravilha é que o Filho, ao ser exaltado, enviou o Espírito Santo de Deus para nós. E o Espírito de Deus é quem nos conduz na igreja. Que bênção é isso, irmãos. E nós queremos, né, guiados pelo Espírito do Senhor, avançarmos. E o que o Silas anunciou aqui é um avanço da igreja, um avanço das assembleias do Senhor. E nós queremos reconhecer aqueles irmãos que já têm servido no diaconato. E alguns desses irmãos, nas suas assembleias, né, ou lá naquela nomenclatura antiga que os irmãos chamavam de núcleos, onde estão e entre todos os irmãos, têm servido. E nós queremos reconhecer isso. Isso é um ato importante para o avanço da igreja, da obra do Senhor. E é importante que publicamente a gente faça isso junto com todos os irmãos. E nós queremos o selo do Espírito Santo sobre esse ato. Isso é um ato também solene, porque nós vamos fazer aquilo que o Senhor nos ordenou a fazer, e nós queremos a bênção dEle. Por que foi que, na palavra do Senhor, o Espírito do Senhor conduziu os irmãos a estabelecer alguns nesse serviço chamado diaconato? Diaconato, né? Diaconia é serviço. Se você se lembra, os primeiros irmãos que foram levantados nesta função, ficou registrado lá em Atos capítulo 6. O que estava acontecendo ali, né? Vamos ler. Convido você a abrir a sua Bíblia junto comigo. Capítulo 6 do livro de Atos diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, né? Os irmãos gregos, eles começaram a murmurar contra os irmãos judeus, os que haviam crido. E por quê? Porque as viúvas deles, dos gregos, estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Havia ali as viúvas, né? E vamos lembrar aqui, uma das coisas que Deus nos recomendou era lembrar das viúvas e dos órfãos. Quão importante é isso, né? Nós não podemos nunca esquecer, irmãos. E aqui elas estavam sendo esquecidas. Versículo 2: Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. O ministério principal dos irmãos que estavam ali na liderança eram apóstolos, mas em Jerusalém eles eram também presbíteros, eram os pastores locais. Eles estavam assoberbados e não estavam conseguindo atender nem às mesas, as necessidades materiais do povo, as necessidades das viúvas, provavelmente dos órfãos também, e também não estavam se dedicando à palavra. Então o que eles falaram?
Versículo 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens. Aqui ficou estabelecido como que um modelo para nós. Se alguém quer estar nesse serviço de diaconia, a igreja vai observar isso na vida desses irmãos. Que eles sejam homens, em primeiro lugar, de boa reputação. Que os da igreja e os de fora tenham essas pessoas com um bom nome, que reconhecem a boa reputação dessas pessoas. Depois, cheios do Espírito, que não sejam carnais, mas que sejam cheios do Espírito. E o que mais? De sabedoria. Queridos irmãos, estão prestando atenção? Parece que na nossa cabeça, assim, simplesmente, uma cabeça que não tem as coisas de Deus, eu diria assim, não, mas isso aqui é muito fácil, né? Alguém para cuidar da distribuição aqui para as viúvas e para cuidar dos órfãos, etc., das coisas materiais da igreja, que é uma coisa muito simples. Para Deus não é assim, não. É necessário que essas pessoas sejam cheias do Espírito. Sejam pessoas que buscam a sabedoria de Deus, que tenham uma boa reputação, porque isso trará um lucro espiritual para a vida da igreja, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, os irmãos, os presbíteros, os apóstolos ali, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicamor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. A imposição de mãos é um ato solene importante na igreja do Senhor. É uma doutrina básica dos princípios elementares de Cristo. Você se lembra que está lá um daqueles 6 princípios básicos no livro de Hebreus, capítulo 6. Imposição de mãos. Às vezes a gente não está nem praticando mais isso, né? Eu quero fazer um parênteses aqui, e você que é filho de Deus, pratica a imposição de mãos. É claro que em alguns atos a imposição de mãos serão para aqueles que estão investidos de autoridade, né? Com relação aos irmãos aqui, que hoje queremos orar com eles com imposição de mãos. Mas você, por exemplo, é mãe, impõe a sua mão sobre os seus filhos e os abençoe. Você que é pai, você pode abençoar, e você, mais do que ninguém, pode abençoar seus filhos. Faça isso. Então os apóstolos impuseram as mãos sobre eles, publicamente, e oraram com eles. Olha o resultado maravilhoso, irmãos. O que diz aí na sua tradução aí? Versículo 7. Crescia a palavra de Deus. E o que mais? E em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. E de fazei o quê? Discípulos entre as nações. Os irmãos vão ser colocados e reconhecidos, né, nesse serviço de diaconia, e isso é para contribuir para que a palavra de Deus cresça, para que a igreja cresça, para que venha multiplicar o número dos discípulos de Jesus. Percebam a importância? E para que, irmãos, que nós precisamos reconhecer? Para que o serviço também fique leve. Você é membro do corpo de Cristo, qual é a sua função? Você não pode ficar paralisado. Nós estaremos reconhecendo esses irmãos junto com todos. Estaremos apenas reconhecendo aquilo que Deus já fez neles. E é bom que tenha mais e mais irmãos nesse encargo. Mas você funcione naquele encargo que Deus tem te dado. E quais são as características, vamos dizer assim, os requisitos para quem está servindo na diaconia? Paulo é muito claro, isso ficou registrado para nós em 1 Timóteo, capítulo 3. Abra aí comigo para você acompanhar. 1 Timóteo 3, a partir do verso
7. Aliás, desculpe, 8. 1 Timóteo 3, 8. Ele vai falar dos presbíteros e logo em seguida ele fala dos diáconos. Então ele diz, versículo 8: semelhantemente, quanto a diáconos. Essas são as características, irmãos. Então os nossos irmãos que estarão sendo reconhecidos, eles primeiro precisam ver a si mesmos nessa situação aqui. E pedir a graça de Deus para que esse modelo que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está deixando para nós, que esse modelo seja atingido. Talvez você se ache muito pequeno ainda para essa situação, mas pela fé, caminhe nessa direção. Não é? Semelhantemente quanto ao diácono, é necessário que sejam, primeiro, respeitáveis. Respeitáveis inclui seriedade, né? Pessoas sérias no Senhor. São respeitáveis pela vida de Cristo neles. De uma só palavra. Ou seja, é um irmão que fala o sim, sim, não, não. Ou uma irmã, sim, sim, não, não. Não inclinados a muito vinho. Não cobiçosos de sorte da ganância. Isso aqui é tão importante para o diácono, porque ele vai mexer com coisas materiais da igreja. Não é? Então ele não pode, de maneira nenhuma, ser alguém cobiçoso, de sorte da ganância. Ele não pode ser um irmão que esteja totalmente com problemas financeiros, que nunca soube administrar finanças na sua casa, não sabe absolutamente nada. Alguém que é de sorte da ganância, cobiçoso, ele é muito perigoso ser colocado assim. Lembra? Jesus, a gente não sabe porque a gente não entende, né, os propósitos do Senhor, mas Jesus tinha um dos apóstolos lá dele que ele escolheu. O que ele era? Lembra? Judas, mas estava no desígnio de Deus, porque era cobiçoso e vendeu a Jesus por 30 moedas de prata. Mas os diáconos, nenhum deles deve ter essa cobiça no coração. Tem que ser pessoas provadas, confiáveis. Eu já trabalho há mais de 40 anos e já vi muitas coisas. E na empresa da minha família, meu pai já foi muitas vezes roubado por irmãos que trabalhavam lá. Isso é uma vergonha para o Evangelho. Por isso Paulo está dizendo, não pode ser um irmão cobiçoso que deve estar no diaconato. Eu estou falando isso, se o Espírito Santo está falando com você aí sobre essas coisas, que você faça um concerto com Deus hoje. Não só os diáconos, estou falando para todos nós. Não é? Conservando o mistério da fé com consciência limpa. Também sejam esses primeiramente experimentados. Então, o que os irmãos aqui, que o Silas falou, está dando testemunho, é que esses irmãos já têm funcionado nesta área do diaconato. Então, eles já estão experimentados, nós estamos querendo reconhecê-los. Não é que, olha, a partir de agora você vai ser um diácono, então começa aí o serviço. Não, é porque já estão fazendo isso. É assim que o Espírito Santo faz na igreja, as pessoas começam a fazer. É assim que Deus levanta um presbítero na casa do Senhor, ele já está servindo e a igreja simplesmente reconhece aquilo que o Espírito Santo já fez. E se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Alguns acham que essas são as mulheres dos diáconos. Eu tenho o entendimento que sejam as irmãs que foram também colocadas como diaconisas na casa do Senhor. Versículo 11, da mesma sorte quanto a mulheres é necessário... versículo 12, o diácono seja marido de uma só mulher. Naquela época, você se lembra, eles estavam vindo do paganismo, e era muito comum naquele meio que os homens tinham mais de uma mulher. Até hoje, né, no Oriente, muitos, né, você chega lá, o cara tem 4 esposas, né? Mas se ele fosse colocado para ser alguém que estivesse nesse serviço de diaconato e também
como presbítero, ele não poderia ter mais de uma esposa. Por quê? Porque o modelo de Deus é um homem e uma mulher. E esse é o padrão da igreja. Então eles tinham que ter irmãos representantes na liderança que pudessem ser o padrão para os fiéis. Que eles olhassem para eles, esse é o padrão de Deus. Então, uma só esposa. Seja uma só mulher e governe bem os seus filhos e a sua própria casa. Né? Veja, irmãos, isso aqui é uma lista grande e difícil para todos nós. Mas pela graça de Deus nós temos que avançar. E por isso nós queremos orar com esses irmãos que já estão fazendo esse serviço e orar para que venha capacitação do alto, capacitação do Espírito Santo sobre a vida deles, para que eles possam servir-nos nessa função de diaconia entre nós. E que a graça do Senhor esteja sobre ele. Versículo 13 é tão maravilhoso, e aqui essa palavra vai especificamente para esses irmãos que estão entre nós, que já foram reconhecidos como diáconos, e para aqueles aos quais nós estaremos orando hoje também. Pois os que desempenharem bem o diaconato, preste atenção aqui, os que desempenharem bem, porque pode ter diácono que não está desempenhando tão bem, ele está lá servindo, mas não é tão bem. Mas aqui está falando daqueles que desempenham bem. O que vai acontecer com eles? Olha a promessa de Deus maravilhosa aqui. Os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência. Eles vão alcançar reconhecimento. E, o que diz aí? Leia alto aí para mim, fala em alto. Muita intrepidez na fé em Jesus Cristo. Isso é bom, né? Isso é a promessa de Deus. Você se lembra de 2 dos diáconos lá de Atos, dos 7 primeiros diáconos? Primeiro, um deles que era cheio do Espírito Santo de sabedoria e que tinha uma palavra que ninguém poderia, nem eles não conseguiam, né? Sobrepujar a palavra que ele tinha de Deus. Mas ele se tornou o quê? O primeiro mártir da igreja. Às vezes nós achamos assim que o crente não vai ter problema não, né? O cristão, né? Mas meus irmãos, você se lembra o que ele falou? Que quando ele olhou, o que ele viu? E o que mais? Não, quase isso. O Senhor não estava sentado. Estava em pé, o Senhor se levantou para ver aquilo e receber Estevão. Irmãos, o Senhor se levantou. E Estevão ganhou muita intrepidez na fé para confrontar com a palavra de Deus aqueles homens que perseguiram a igreja e que o apedrejaram, mas o Senhor se levantou para recebê-la. Ô irmão, que coisa gloriosa, que coisa gloriosa. Vocês são diáconos e aqueles que estarão sendo reconhecidos. É isso, né? O Senhor que vai querer contemplar o serviço de vocês. Não é? O outro diácono que me chama muita atenção foi Filipe. O que foi que Deus usou esse diácono em qual serviço depois? Que ele começou a igreja a ser perseguida depois da morte de Estevão. E quem foi o primeiro a pregar o evangelho em Samaria? Filipe. E como é que foi que ele pregou lá? Vocês se lembram? Todos ouviam a palavra e davam ouvidos a ele, diz lá, eles receberam a palavra, foram batizados, mas Filipe fazia o quê? Grandes sinais no meio do povo. Expulsava os demônios, muitos paralíticos e coxos eram curados e andavam. E diz que na cidade começou uma grande... Alguém lembra dessa palavrinha importante? Grande? Mais ou menos. Abre lá. Atos 8. Atos 8, versículo 8.
Atos 8, versículo 8. É bom, às vezes a gente lê assim, sem atenção, né? Mas é bom ler com atenção. O que está aí? Alguém já achou, por favor? Houve o quê? Grande alegria onde? Na cidade! Balançou aquela cidade, irmãos. Esse diácono ganhou grande intrepidez da fé. Irmãos, o Senhor Jesus, naquele dia, que possa dizer de cada um de nós, não só para os diáconos, mas possa dizer a cada um de nós: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Você está servindo ao Senhor? É uma coisa pequena que talvez você ache que é insignificante. Como o profeta falou, não despreze os pequenos começos. Esteja disponível para o Senhor no meio do povo dele. E aqui, irmãos, servir não é apenas nas reuniões, é muito pouco aqui nas reuniões. A maioria dos dons que Deus deu à igreja, deu ao corpo de Cristo, é para você funcionar fora das reuniões, onde você estiver. Em casa, no trabalho, na faculdade, seja onde for, na rua. Comece a servir o Senhor. Somos servos de Deus. Temos um Senhor, é Jesus Cristo. Vamos servi-lo. Esses irmãos da diaconia, para ajudar aqueles irmãos que estão no presbitério. E eles vão cuidar de coisas materiais, que parece que coisas espirituais e materiais. É materiais entre aspas, porque tudo é espiritual. Mas são essas coisas mais práticas, para liberar os irmãos que estão no apacentamento, né, no presbitério, a cuidar e se dedicar à palavra e à oração, ao ensino, aos cuidados pastorais, etc. E vai ser uma bênção, né? Porque vai acontecer como em Atos. A palavra vai crescer e vai se multiplicar o número dos discípulos do Senhor. E esses irmãos que desempenharem bem esse serviço, como a gente acabou de dar 2 exemplos de Estevão e de Filipe, vão ganhar intrepidez na fé no Senhor Jesus. E é essa a nossa oração para os irmãos que nós queremos reconhecer. Que Deus nos abençoe. Silas, vem cá. Mais a paciência um pouquinho de vocês. Alguns irmãos querem dar uma palavra ainda. Amém. Quer ficar do meu lado? É bom dar um apoio aqui. Então tá bom. Paz, irmãos. A minha observação em relação a... Eu não vou ministrar de novo, tá? Fica seguro disso, para não tomar muito tempo dos irmãos. Mas a minha observação em relação ao que tem acontecido ultimamente é que nós estamos fazendo algo que não é nosso, mas é algo que o Senhor está fazendo por nós, que é estabelecendo ordem na casa de Deus. Cada utensílio tem que ficar em determinado lugar, né? Moisés foi fiel em não fazer nada diferente do que Deus descreveu para ele como deveria ter sido feito. Então, nós estamos aqui fazendo uma coisa natural e que eu creio que o Senhor tem respaldado. Eu tenho visto que o Senhor tem se movido nesse sentido. E aí, mais cedo, estávamos conversando sobre esses pontos. E a minha consideração é que, às vezes, nós olhamos para o diaconato, para o presbítero e para o apóstolo, ou nós fazemos aquele exercício de olhar para os irmãos e achar que os irmãos são coisas que não deveria ser vista, como deveria ser vista, aliás, ou menosprezamos os irmãos, né? E Moreira até utilizou um exemplo. Eu chamo os irmãos pelo sobrenome porque tem nome repetido. Como eu, Silas e Silas, e aí o pessoal fala o Silas, aí a gente não sabe quem está falando, né, de verdade. Então, o que eu percebo é o seguinte: nós devemos ter em autoestima esses irmãos, muito em autoestima esses irmãos. Olha, eu quando tinha por volta ali de 12 anos de idade, eu, Gabriel, Guilherme, nós tínhamos uma vocação musical e tudo mais, e tinha o César e tinha o Sila, né? E a gente estava ali, né? E a gente querendo tocar com eles, tal, e a gente estudava, praticava, às vezes até achava assim, poxa, quando é que eu vou ser chamado para tocar? E a gente carregava caixa para eles, tá, irmãos? A gente carregava caixa ali, o ombro da gente às vezes ficava dolorido ali, mas a gente estava lá fiel lá com o Silas e com o César.
que são irmãos que têm uma idade assim, uns 10 ou 15 anos mais velho que a gente, mais ou menos. Mas a gente era novo naquela época. Qual é a lição que eu quero dizer para os irmãos em relação a isso? O Senhor colocou irmãos na igreja, irmãos, para que a gente tenha a que mirar. Quando a gente destrói esse tecido, né, não respeita, o Senhor colocou como autoridade esses irmãos. A gente pode até não achar. Possivelmente eu poderia falar assim, eu tenho um domínio da língua portuguesa mais que alguns irmãos, eu deveria ser mais do que ele. Ou eu toco um pouquinho melhor do que ele aqui ou aquilo ali, eu deveria ser mais que ele. Não, irmãos, o Senhor colocou aquele irmão primeiro do que você. Existe uma ordem na igreja. O Senhor colocou os irmãos como autoridade na igreja, sim. A gente não gosta de olhar para o sistema lá, e chamamos de sistema outros ministérios, achamos que aquilo ali é algo assim muito estruturado. Mas, irmão, o Senhor colocou os irmãos como autoridade, sim. Devemos respeitar. Talvez eu possa até achar que fulaninho eu poderia fazer isso, eu poderia fazer aquilo melhor do que aquele irmão. Irmãos, o Senhor quer tratar isso em nós também, porque a soberba que diz que podemos fazer melhor do que alguém, alguma coisa. Isso aí é treva, irmãos. Os irmãos estão sendo estabelecidos, os irmãos têm que sentir o peso da autoridade do Espírito Santo sobre a vida deles, e é uma autoridade sim. Os irmãos precisam ser amados e respeitados e tidos em autoestima pelos irmãos. A igreja precisa receber esses irmãos, seja o Sila, seja o Násio, seja o Massinho, que é por incrível que pareça meu parente. Esqueci o nome justamente dele, né? O irmão Elias também, que está ali. É um irmão que está ali. A gente pode até achar assim, o irmão está ali, não está se movendo muito. Irmão, senta com o irmão, gasta algum tempo. O Billy também. Eu esqueci o Billy porque o Billy não se coloca como irmão que está no presbitério. Mas senta com o irmão, conversa um pouquinho com ele. Toma um conselho com esse irmão. Toma um conselho agora com os irmãos que serão estabelecidos. Nós jovens gostamos muito de olhar por cima, né? Tudo a gente olha de uma forma... Eu estou falando que eu sou jovem, mas já passei dessa fase também, mas ainda sou um pouco jovem. Um pouco. Mas, irmãos, não deixe esse sentimento entrar no nosso coração. O Senhor estabeleceu ordem na igreja. É um novo momento que estamos vivendo. Nunca tivemos na igreja do Rio de Janeiro, que eu vivo desde sempre, aí, quase 40 anos aí na igreja. Então, assim, eu sei, irmãos, nunca tivemos um momento como esse. Sou novo. Então, irmãos, é um momento precioso para a gente regozijar no Senhor. É um momento solene. O Senhor está estabelecendo ordem na igreja. Aleluia. Irmão, vivi para ver isso. Eu posso dizer. Aleluia.